E o tema desta mensagem, nesta primeira parte, sempre é tempo de se voltar para Deus. Esta mensagem vai estar disponível pelo nosso canal do YouTube, Valdemir Costa PB. Você pode ouvir, você pode acessar o nosso canal. Se inscreva lá se você não é inscrito. Temos colocado ali muitos materiais, muitas mensagens. Todos os dias, às 18 horas, entra mensagem nova. Se você gosta de ouvir a palavra de Deus, eu recomendo aqui o nosso canal do YouTube. Só aí na parte de busca, procura Valdemir Costa PB. Valdemir Costa PB, abriu lá o nosso perfil. Você, se não é inscrito, se inscreve e aproveita, toca lá no sino de notificações para que você receba todos os dias este material, tá bom? Então você aqui da rádio também, nosso muito obrigado. Estão aqui nos ouvindo pela rádio, pelo canal. Então vamos junto nesta fé, nesta força e este tema rico. Sempre é tempo de se voltar para Deus. Nesta primeira parte, nesta introdução, ao qual vamos estar trazendo e mostrando para você, eu quero pegar como base um texto e eu fiquei realmente impactado com a instrução deste profeta, né? Zacarias. Zacarias foi um profeta que estava entre os israelitas que voltaram do cativeiro na Babilônia para Jerusalém. E Zacarias foi companheiro e profeta de Ageu, do profeta Ageu. Interessante a missão de Zacarias, que a gente vê, amados, como estes homens de Deus, eles se dedicavam à missão e a levar o que Deus disse. Aqui realmente eles iam dizer o que Deus disse. Não é como o nosso tempo hoje, que há muitos aí mandando Deus dizer, mandando dizer que Deus disse, mas não disse foi nada. E aqui eles eram homens cheios da graça de Deus. Eu quero pegar aqui como base Zacarias capítulo 1, vou ler até o versículo 4, para nós pegarmos aqui esta referência. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, lhe dizendo: o Senhor tem estado em extremo desgosto com vossos pais. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos, e não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor dos exércitos. Você vê que a todo tempo, você for ver no Velho Testamento, Deus levanta homens para uma missão específica, do levar o assim diz o Senhor. E aqui a missão de Zacarias era mostrar para aquele povo que sempre há tempo de se voltar para Deus. E ali era o momento, porque os pais tinham se desviado, estava uma quebradeira grande nas famílias, o povo estava buscando outros altares, outros deuses, e ali Zacarias ele vai para cumprir esta missão que lhe foi dada. E dentro desta temática, a Bíblia afirma que sempre é tempo de se voltar para Deus, pois sua misericórdia é infinita e ele aguarda o retorno com amor, independentemente do tempo perdido ou erros cometidos. Interessante, amados, nosso Deus é um Deus de oportunidades. Naquele tempo de Zacarias, regido pela lei,
as coisas realmente eram mais complicadas, porque tinha que ter uma vida muito, sabe, abalizada, em uma santidade, em uma vivência, sabe? Realmente eles tinham que vivenciar, porque para eles entrarem ali no Santos dos Santos, tinham que ser pessoas altamente limpas, purificadas, pessoas de uma estipe muito forte no tocante a vida com Deus. E é tanto que quando eles entravam no Santo dos Santos, para uma pessoa entrar, eles amarravam aquelas pessoas ali. Colocavam uma corda, né? Na perna e uns badalos, uns sinos. E eles entravam para adorar no Santo dos Santos, para prestar culto. E o sino tocando. Quando eles percebiam ali, estavam fora, que não estavam mais tocando os sinos, é porque aqueles homens foram fulminados. Eles foram mortos. Eles iam e puxavam os corpos, porque não era todos que podiam entrar nos Santos dos Santos. Mas quando Jesus veio, eita querido, o véu do templo se rasga e a partir deste momento, hoje nós temos acesso aos Santos dos Santos, porque pela graça de Deus, este presente ao qual Ele nos concedeu, Ele nos deu. Então, Ele nos chama, independente do tempo perdido, os erros cometidos. O agora é o momento oportuno, o Kairos, que é o tempo de Deus para arrependimento, a oração sincera e a mudança de vida, buscando avivamento e restauração. Interessante que a Bíblia, desde os profetas, dos discípulos, os apóstolos, os enviados do Senhor, chamavam o povo a terem este convívio, a terem esta vida, a terem este momento e, claro, este sincero arrependimento. O convite ao arrependimento, interessante, eu estava lendo um texto aqui, eu até deixei ele aqui marcado, de Atos capítulo 3, versículo 19 ao 20, ele diz assim, a palavra de Deus para nós: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, pela presença aqui dos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E enviei ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Interessante que aqui esta missão, Pedro, ele discursando, Pedro, ele mostrando esta realidade do se voltar para Deus, do se arrepender, do dar meia volta, né? Daquela meia volta, dizer não quero mais, eu quero viver para Deus, eu quero ter uma vida com Deus. Depois da descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, quando este povo foi cheio do Espírito Santo de Deus, ali foi algo fenomenal que ali acontecera, e ali o povo foi realmente capacitado, direcionado, preparado para esta obra, que claro, não foi uma obra fácil. E ali eles experimentaram as prisões, os açoites, as perseguições, eles vivenciaram, né, o perigo da morte, a espada, e consequentemente eles foram mortos por amor do Evangelho, por chamar o povo ao arrependimento, para mostrar ao povo, olha, o reino de Deus está próximo, é preciso nós nos arrependermos e crermos no Evangelho. Então foi realmente uma missão muito árdua, muito difícil, uma missão terrível, mas para eles, homens de Deus, prazerosa, porque eles sentiam a presença de Deus, tirava toda dor. A presença de Deus
lhes traziam refrigério. Olha só, que coisa linda, queridos. Que coisa linda o que Deus ele faz na vida do homem e da mulher que atentam e que compreendem este chamamento, que compreendem que através da palavra de Deus podemos ter esta nova forma de pensar, de agir, de interagir através do Espírito Santo de Deus, através do nosso Deus, da nossa vida, porque, é claro, repito aqui uma coisa que eu gosto de enfatizar bastante, né, pelo fato que você aceitou um dia o Evangelho, né, pelo fato de que você hoje está caminhando com Cristo, está na igreja, você está isento de lutas. Eu fico assim, sabe, bobo, eu fico assim, meu Deus, e apreensivo, quando eu escuto alguém pregando e dizendo, olha, vem para Jesus, que vai acabar o problema, que vai acabar a dor, que vai acabar o sofrimento, eu fico assim muito preocupado com isso. Porque a Bíblia não fala sobre isso. Com Jesus na nossa vida, vamos ter o quê? Um suporte. Vamos ter alguém que vai nos direcionar. Vamos ter refrigério. Vamos ter, claro, momentos de paz, com certeza. Mas a nossa vida humana aqui na Terra, ela é regida de lutas, de problemas, dificuldades, enfermidades. Alguém na internet, um maluquinho aí, tem uns maluquinhos que entram na internet, aí não conheço, não sei, nem me lembro mais que eu já excluí do comentário lá, já tirei, bloqueei, porque a gente não dá trela, não dá ibope, sabe? Se você fala em Deus aí, então manda ele curar as pessoas, e manda fazer isso, e manda fazer aquilo, né? Como as pessoas pensassem assim, que eu vou ali para a igreja agora e Deus tem que fazer isso na minha vida. Meu irmão, entenda que o principal propósito do Evangelho é nos salvar. O principal ponto da graça de Deus, como diz lá em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele fala sobre salvação. É vida eterna. É vida eterna. Jesus, ele veio e mostrando os seus sinais, prodígios, para tentar mostrar ao povo a veracidade da sua verdade e da sua palavra. E você vê que Jesus, ele abriu olhos de cegos. Jesus curou paralíticos. Jesus ressuscitou mortos. Jesus fez coisas fantásticas. Eu pergunto, todos acreditaram? Todos creram? Não. Não, porque existia uma oposição. Existiam pessoas ali que não creram. Mas tudo aquilo era para se manifestar o quê? A glória de Deus, para que eles vissem que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Possa ser que você aceite Jesus e não tenha um carro, não vai ter uma casa. Possa ser que você aceite Jesus e não vai ter uma cura. Porque ele ensinou que a maior cura que ele quer fazer na vida do homem é a cura espiritual. E, consequentemente, pela sua bondade, infinita misericórdia, ele pode nos curar. Quantas pessoas de Deus que morreram com enfermidades? Pastores. Aqui em Campina Grande, homens de Deus que eu conheci, que morreram com enfermidade. Quantas pessoas que pregam com a graça de Deus, a gente vê que são pessoas temente a Deus, que buscam a Deus e gripam. Tem uma enfermidadezinha, tem um problema. Então, queridos, o principal teor do Evangelho é a salvação, é nos arrependermos dos nossos pecados, que é isso que nos leva para o inferno, é o nosso pecado. Nós pedimos a Deus misericórdia, e aí vamos ter, claro, uma vida pautada na palavra. E se ele quiser curar, ele cura. Se ele quiser abrir porta, ele abre. Se ele quiser fazer, ele faz. Ele continua sendo Deus. Uma coisa eu digo, meu irmãozinho, que eu digo aqui a você. Você não vai morrer de fome, você não vai passar necessidade, porque o nosso Deus nos garante isso. Suprir todas as nossas necessidades.
ele nos garante isso. A sua palavra, a sua poderosa, excelsa, maravilhosa palavra, ela nos garante isso. Então, se arrependa, busque, creia, confie. Este é o convite ao arrependimento. Este é o convite a se voltar para Deus. Olha o que diz aqui Joel. Olha o que diz aqui Joel. No capítulo 2, versículo 12. Profeta Joel. Assim, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso. Ele nos conhece, Ele nos sonda. E nesta primeira parte, meu amado, minha amada, desta mensagem, você possa se converter, você possa se arrepender de todo o teu coração, porque todo dia nós temos esta oportunidade. Sempre é tempo de se voltar para Deus. Receba aí esta primeira parte da mensagem. Daqui a pouquinho vamos voltar com a segunda parte, a parte final. E tem muita coisa boa para você aqui, porque o nosso desejo é que Deus te abençoe ricamente, abundantemente, em nome de Jesus.